dos nossos últimos vídeos direcionados ao desenvolvimento de aplicativos, softwares e pequenos sistemas na sua estruturação mais básica, com os comandos mais essenciais para as linguagens, por exemplo, JavaScript, Python, e também utilizando a ferramenta Figma, considerando os recursos e elementos básicos para a prototipação de aplicativos de maneira rápida e ao mesmo tempo capaz de entregar um rascunho das nossas ideias, um elemento que seja funcional, que possa ser utilizado e possa servir para testagem, a gente chega no momento de pensar e entrar novamente naquele tópico que apareceu nos vídeos anteriores. E esse tópico é a arquitetura de software, a arquitetura dos sistemas que a gente está desenvolvendo, o que a gente pretende fazer com que seja distribuído de alguma maneira, atinja as pessoas, gere resultados e também gere aí um retorno para nós. Um autor muito importante chamado Robert C. Martin, que é um programador há mais de 60 anos, escreveu um livro, assim como vários livros importantes para a gente que é da área da computação, da área da tecnologia, da informação, e entre os vários livros importantes que ele escreveu, ele produziu o livro Arquitetura Limpa, que ele mesmo denomina como um guia para o artesão que desenvolve e estrutura softwares utilizando aí regras e padrões que vão garantir melhores resultados. Esses melhores resultados não são baseados apenas na percepção prática diária do Robert C. Martin trabalhando com diversas ferramentas em diversas frentes, né? O Robert C. Martin ele é chamado de Uncle Bob, vai ser denominado por diversos outros estudiosos e programadores e desenvolvedores renomados da área da tecnologia por uma razão muito simples. Ele conseguiu perceber que, apesar de existirem diversos sistemas e existirem novos aplicativos, a sofisticação da tecnologia aumenta ao longo dos anos e aumenta bastante. Ele mesmo destaca isso no livro, que a sofisticação, a transformação da tecnologia é realmente notável. Por outro lado, é perceptível para ele conseguiu comprovar e ele comprova e detalha as evidências de tudo isso nesse livro Arquitetura Limpa, que existem padrões desde 1964 que fazem com que um sistema realmente possa ser produzido e ao mesmo tempo sofrer atualizações, né, passar por atualizações, receber melhorias sem que haja grandes custos para quem está desenvolvendo aquela ferramenta, ou seja, haja mais lucro, mais produtividade, os resultados sejam melhores e esse programa consiga ter uma vida útil mais ampla, uma vida útil maior, né? E ele consegue chegar a essa percepção tanto pelo fato de ter trabalhado sim em diversas frentes, mas por observar os padrões de funcionamento e as situações problema, né? Então ele consegue observar quando um programa apresenta bugs e quando é necessário haver uma equipe muito grande para resolver situações que poderiam ser mais rápidas se existisse, antes de tudo, um bom planejamento. Então, o que é a arquitetura limpa? A arquitetura limpa ela vai envolver, de certa maneira, normas, regras, leis dentro do desenvolvimento que vão direcionar ações que devem ser principalmente evitadas. Eu estou utilizando essa expressão porque ela é uma expressão usada pelo próprio Robert dentro do livro. Ele diz que os paradigmas, por exemplo, que estruturam a arquitetura limpa, eles dizem muito mais o que não deve ser feito do que o que deve ser feito. Isso porque esse termo limpa, essa relação com a limpeza, ela tem uma conexão direta com o fato de, em muitas situações, em muitas empresas e em muitos contextos de desenvolvimento, aplicativos serem desenvolvidos de maneira veloz e entregues para a população ou para os usuários finais e depois os problemas e os bugs começarem a aparecer ao longo das novas versões, das atualizações e das tentativas de se gerar melhorias. É possível perceber que no desenvolvimento, pelo ponto de vista do Robert C. Martin, pelo que ele conseguiu comprovar, havia uma ânsia por entregar o aplicativo e o sistema, na verdade o software em si, mas não havia um planejamento com relação às possibilidades de alteração que poderiam ocorrer,
que de fato fazem parte do desenvolvimento de qualquer ferramenta e recurso. É por isso que o Kevin Heaney, que vai escrever o prefácio também, faz antes de tudo, no início do livro, uma comparação entre a arquitetura limpa pensada pelo Robert C. Martin com a arquitetura mesmo na engenharia civil, no contexto da construção de prédios. E ele vai fazer uma descrição, uma analogia muito interessante sobre isso, sobre como tudo na engenharia envolve um planejamento estratégico, considerando tanto os materiais quanto os recursos, mas também os ambientes, os espaços e a maneira como aquele produto final vai ter uma durabilidade que se amplie, né, e que possa sofrer alterações ao longo do tempo, sem que isso seja extremamente danoso para a estrutura global, né, inteira daquele produto. De certa maneira, isso explica a importância da arquitetura limpa, porque quando a gente pensa em um software que não considera essas leis e esses direcionamentos, essas orientações, a gente fala geralmente de um aplicativo, de uma ferramenta, de um software que vai ter uma vida útil muito curta, porque na primeira atualização ele terá que ser refeito do zero, desde as suas bases, ou ele vai passar por tanta transformação que ele vai até se descaracterizar para isso, ou seja, passar por um processo quase de destruição. Então, considere aí, fazendo uma analogia com o que o Kevin Heaney vai destacar no prefácio do livro, considere uma construção, uma casa, por exemplo, que foi elaborada e produzida sem se considerar as regras da engenharia envolvendo os pilares, a distribuição de cargas, os fatores relacionados, por exemplo, às partes hidráulicas e elétricas, e todas essas questões estarem harmoniosamente e estrategicamente combinadas. Quando a gente tem um interesse, por exemplo, de fazer a casa que tem apenas um patamar, ter um segundo patamar ou algo assim, será necessário muito mais do que vigas a mais ou pilastras a mais. Será necessário, por exemplo, fazer uma reconstrução de todo esse edifício, de todo este lugar. E isso acontece porque não houve um planejamento ou uma perspectiva considerando a possibilidade de se ampliar o tamanho desse espaço, desse ambiente. Então, no contexto da engenharia civil, é importante levar em conta diversos fatores de maneira que todos possam ser juntados e que exista a possibilidade de uma ampliação e de uma alteração. De maneira, inclusive, que quem ajudou a construir aquela primeira versão não precise necessariamente estar presente quando ela for sofrer uma atualização. E isso Robert C. Martin destaca e é muito enfático. Ele usa uma frase que é muito marcante no livro também, para quando a gente está desenvolvendo, é sempre bom lembrar, que ele diz que a única maneira de seguir rápido é seguir bem. Isso significa fazer um desenvolvimento que considere sempre as possibilidades de edição e de alteração da ferramenta. Então, nos exemplos dos programas que a gente viu anteriormente, a gente já, quando a gente estava estudando as linguagens de programação, a gente percebeu que eles tinham uma pequena estruturação arquitetônica, considerando aí a possibilidade de alteração de elementos internamente, a edição, por exemplo, das variáveis, a estruturação do laço das condicionais if else, a percepção entre essas relações e, por isso, um cuidado em se descrever cada uma das linhas e compreender para que serve cada uma delas. É claro que eram programas com pouca sofisticação, eles não chegavam perto do que o Robert C. Martin destaca como programas realmente considerados grandes hoje em dia, né? Ele afirma que antigamente os programas, para começar a serem considerados grandes, deveriam ter pelo menos 2.000 linhas. Atualmente, a gente só começa a considerar um aplicativo ou uma ferramenta, um software grande, quando ele vai possuir pelo menos 100.000 linhas, quando a gente pensa em termos de sistema, né? E isso acontece por uma razão, tanto pela sofisticação do que essas ferramentas são capazes de entregar para os usuários, que é cada vez maior, né? Então a gente pensa que antigamente as ferramentas guardavam informações, editavam informações, apresentavam as informações de maneira mínima, e hoje em dia a gente trabalha com imagens,
com grande resolução, com sistemas que fazem geolocalização, que utilizam sensores em diversos ambientes, como, por exemplo, nos sistemas de automação, até mesmo com robótica, e inclusive na área da ciência, da medicina. E isso tudo está relacionado com o aprimoramento da tecnologia, mas também com essa parte da arquitetura, né? Então, quanto mais aumenta a complexidade do nosso sistema, mais atenção a gente tem que ter para a arquitetura. Mas vamos voltar, então, para esse aspecto simples do desenvolvimento e considerar que relação e de que maneira a gente pode fazer com que a arquitetura limpa participe do desenvolvimento dos nossos sistemas, dos nossos aplicativos. Como a gente pode fazer com que isso aconteça? Bom, no primeiro passo, que vai ser apresentado ao longo do livro, e inclusive o Robert C. Martin ele vai destacar a matriz de Eisenhower por uma razão bastante simples. Ele vai falar sobre as questões que são urgentes e as questões que não são realmente prioritárias para nós, para traçar o que é essencial, tanto no processo de desenvolvimento quanto no que vai existir dentro de um sistema. O ponto que ele mais chama atenção, então, é a capacidade da gente prever as situações que podem gerar alguma confusão na identificação, na leitura do nosso código, na utilização desse código ou na utilização desse sistema e aí da estrutura toda do design que ele possui. Então, quando a gente fala de código, a gente pode citar aí o JavaScript e o Python, mas tem outras linguagens também, como C, C#, C++, enfim. Por outro lado, a gente vai ter o Figma servindo aí como essa parte de prototipação no contexto do design, né? O planejamento também acontece ali. E é por isso que é importante também a prototipação. Se a gente for observar na arquitetura limpa e dentro desse livro, quem tiver a oportunidade de ler, se puder ler, vai ser uma leitura que vai ser muito valiosa para o processo de desenvolvimento. Ele chama atenção principalmente para o foco no planejamento, né? Numa estruturação que é organizada, centrada numa organização clara, capaz de estabelecer e de informar todas as partes que existem na arquitetura, na estruturação do sistema de maneira direta, né? De maneira bastante descritiva, explicativa, de maneira previsível e de forma que as partes também possuam uma disciplina em relação ao acesso, que elas não possam ser desestruturadas com facilidade, modificadas com facilidade no meio. E é por isso que ele vai citar essas três bases da arquitetura limpa, como programação estruturada, programação orientada a objetos e a programação funcional, porque esses três paradigmas, eles servem como alicerces realmente no desenvolvimento de um sistema que é inteligente e que pode sofrer modificações e que possui que vai garantir que as funcionalidades possam ser atualizadas ao longo do tempo sem que isso danifique a estrutura principal. A gente fala muito hoje em dia no core, né, no business, de como ele está aparecendo dentro daquele sistema, e isso também chama atenção, a arquitetura limpa também nos chama atenção sobre o uso da inteligência artificial e sobre as problemáticas que estão relacionadas a ela. Porque quando a gente pensa na aplicação e na utilização de uma inteligência artificial, por exemplo, para escrever partes do código, a gente deve considerar que ela não é capaz necessariamente de prever todas essas circunstâncias, observando esse sistema como um todo, até porque ela não tem acesso a toda a documentação do desenvolvimento de um aplicativo ou do sistema que a gente está desenvolvendo. Então, ela sim pode nos ajudar a dar dicas, direcionamentos, apresentar exemplos e estruturas que facilitem na produção do nosso aplicativo, do nosso sistema, mas ela não pode ser a responsável por orientar todo o desenvolvimento, porque ele depende de alguém que consiga enxergar a arquitetura como um todo e, portanto, possa garantir que ela seja limpa. Essa pessoa ela vai observar, ao mesmo tempo, tanto a parte do código, quanto a parte do design, quanto o que diz respeito às demandas do usuário, as demandas reais desse usuário. É por isso que a arquitetura limpa, ela trabalha, de certa maneira, com um esforço interdisciplinar, enxergando cada uma das áreas e cada uma das consequências, das necessidades e dos recursos que cada uma delas precisa.
né? Esse livro é muito importante por isso, e a leitura que a gente destaca nesse vídeo também como fundamental para garantir o bom desenvolvimento e o estudo dentro da área da tecnologia, porque em muitos momentos a gente domina as técnicas para elaborar as linhas, ou então a gente descobriu como utilizar a ferramenta do Figma para produzir o nosso protótipo de aplicativo, a nossa aplicação, para fazer aquela nossa ideia se tornar real, mas a gente acaba ignorando que existem alguns padrões de organização que podem facilitar, podem fazer com que as coisas funcionem melhor. Sem tentar apresentar tudo que o livro contém, então haverá novos vídeos falando sobre outros aspectos e outras questões e inclusive passo a passo, indicações que existem e são feitas pelo Robert C. Martin dentro dessa obra. Um dos pontos principais que a gente precisa considerar nesse desenvolvimento, então, é o que cada parte do nosso aplicativo e do nosso sistema está executando, né? A nossa variável, ela precisa ter um nome que seja fácil de compreender e que seja coerente com as informações que ela vai conter. Então, quando a gente estudou lá as variáveis, a gente observou que a gente dava um nome que servia como uma etiqueta para aquela caixa que guarda informações. Esse nome, ele ser compatível com a informação que está dentro, é extremamente essencial e vai ao encontro de uma arquitetura limpa. No desenvolvimento da relação if-else, por exemplo, a gente também deve estabelecer com que os itens disponibilizados eles sejam compatíveis, que as informações presentes neles, que a gente mostrará ao usuário, sejam úteis e de acordo com a pergunta, com o prompt que foi apresentado a ele, né, com o input daquelas informações. Então, que exista uma conexão que seja ao mesmo tempo compreensível para os outros programadores que podem acessar o nosso código. Isso também é possível por meio do uso dos comentários, que a gente visualizou tanto em JavaScript como em Python como elementos importantes, e, por sua vez, finalmente, também será importante no desenvolvimento dos protótipos no Figma. Então, há diversos recursos de anotação que a gente pode utilizar e também na nossa distribuição de informações na tela que vão fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa ferramenta. Outro ponto interessante e importante que é destacado é o diálogo e a participação envolvida de toda a equipe. Então, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação ou um sistema, estabelecer um diálogo que seja direto e, ao mesmo tempo, apresente as partes específicas, as funcionalidades de cada parte do nosso programa, garante com que cada camada desse sistema realmente funcione da melhor maneira possível. Né? Quando a gente apresenta as informações com mais clareza, a gente faz uma leitura mais completa do que a gente deseja fazer com o nosso sistema, a gente consegue garantir que os resultados dele sejam melhores. E aí a gente vai para o ponto também das cores. Quando a gente pensa nas colorações, como a gente mencionou no último vídeo relacionado ao Figma, essas cores também devem conversar com a marca, né? Os elementos visuais e do design precisam ter um diálogo com a marca para que, também havendo algum tipo de atualização, seja possível manter uma linha coerente, tanto na apresentação estética desse aplicativo, quanto nas suas funcionalidades. Ou seja, arquitetura aí conectando os aspectos do design com os aspectos do código, back-end, front-end, tudo trabalhando junto. Só que dentro do contexto da arquitetura limpa, com mais consciência dos objetivos e dos resultados. Então, deixo essa como uma das primeiras indicações relacionadas ao desenvolvimento em tecnologia para vocês, tá? Arquitetura limpa do Robert C. Martin. Um abraço a todos e nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com outros aspectos da arquitetura no contexto do desenvolvimento das nossas ferramentas, dialogando mais uma vez, fazendo com que dialoguem mais uma vez as camadas tanto do design, a parte estética, quanto a parte das funcionalidades. Gente, para não deixar também isso em aberto, né? Esse aspecto das funcionalidades e recursos do nosso aplicativo tem uma relação muito grande com o significado, com o sentido, né? Qual é a razão de ser dessa ferramenta, o que e como ela pretende contribuir, o que vai ter, de certa maneira, uma relação com os ODS, que a gente viu também nos vídeos anteriores, né? Eles são como se fossem faróis que
direcionam o nosso olhar para propósitos que podemos atender com as nossas ferramentas. Ou seja, nesse ponto, a gente chegando no vídeo 9, chega numa intersecção, fazendo com que, de fato, o estudo, a gente consiga perceber como o estudo do desenvolvimento de tecnologias e tudo mais, no contexto da linguagem de programação, desenvolvimento de softwares, é intrinsecamente interdisciplinar. Ele conversa e envolve a reunião de diversos saberes de áreas bastante diferentes, mas que têm tudo a ver e que funcionam muito melhor quando caminham juntas. Um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.